Na aula de ciências, nós estudamos modificando o ambiente. Vamos rever o que nós estudamos. Na apostila, na página 264, nós estamos vendo aí a turma do Luan e eles estão dialogando, né? Está acontecendo uma conversa entre eles sobre a construção da nova casa do Luan. Então vejam, o Luan. Aqui será construída a minha nova casa. Mas para construí-la, essas árvores terão que ser derrubadas. E os animais que vivem aqui terão de ir para outro lugar. Sempre que o homem constrói algo, ele modifica o ambiente. Então, é muito comum que alguns ambientes sejam modificados para que o homem, né, ou seja, o ser humano, possa construir a sua moradia. E assim, a partir da sua moradia, constrói ruas, estradas, quarteirões, bairros, cidades, tá bom? E assim vão surgindo, a partir das cidades, os estados, ok? Só que para que existam as cidades como existem hoje, o ambiente natural ele foi modificado, tá? Vamos ver, ó. Na próxima página, nós temos lá o ambiente natural e o ambiente construído, tá? Então, todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, como uma casa, um clube, uma indústria ou até uma cidade, eles modificam o ambiente, que foi o que nós já falamos lá ao observar o diálogo da turma do Luan. Isso também ocorre quando se faz uma plantação ou mesmo uma praça ou um jardim. Chamamos de ambiente natural as áreas compostas de rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, que não foram modificados pela ação do ser humano. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós temos uma foto mesmo de um ambiente, né, natural, de uma floresta, e aqui nós temos uma ilustração, é um desenho de uma floresta também, tá? Então, essas duas gravuras aqui, elas estão representando o ambiente natural. Não houve ainda a interferência do homem, tá? A modificação feita pelo homem, ou seja, pelos seres humanos, tá? Nós precisamos entender, para entender um pouquinho sobre o ambiente natural, o que é biodiversidade. Então, vejam, ó, biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variedade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha, entre outros. Então, biodiversidade é uma diversidade biológica. Quando nós lemos essa palavra biológica, ela deriva da palavra biologia, tá bom? Então, biologia, olha o significado, bio, que é essa primeira sílaba é vida, e o restante da palavra significa estudo. Então, a palavra biologia, ela significa o estudo da vida, tá bom? Então, o que a gente pode falar de biodiversidade? Que é a diversidade de vidas, de espécies que existem em uma região, em um local, tá bom? Então, os seres vivos, nós podemos dizer que são os animais, não é? As vegetações, tá bom? Os animais tanto terrestres como os aquáticos, tá bom? As plantas também, tem as plantas terrestres, as aquáticas, que todos são seres vivos. Então, existe uma característica, algumas características dos seres vivos que é fácil de identificar. Então, se uma planta, um animal, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre, isso é uma característica principal de um ser vivo, tá? Então, a Pro colocou aqui a biodiversidade para vocês poderem entender um pouco mais sobre o texto. Então, ó, essas gravuras que estão aqui, ó, são ambientes que foram construídos. Antigamente, muito antigamente, era um ambiente natural, né? Mas aí com a chegada dos seres humanos, eles foram tendo a necessidade de construir suas moradias, de construir outros locais, outros ambientes, para que eles pudessem se estabelecer, né? Aqui nós temos a construção de uma usina para produzir energia elétrica,
né? Então foi modificado todo um ambiente aqui, ó, próximo a um rio, né, a essa montanha, para que pudesse ser construída uma usina para gerar energia elétrica. E aqui nós também temos uma plantação, né, uma horta. Então, para que essa horta ficasse assim, toda enfileirada, bonitinha, é a natureza? É, faz parte do ambiente natural, isso faz. Mas desta forma como está plantado aqui, foi modificado esse local pelo homem para que pudesse plantar desta forma, tá bom? Vamos agora observar as imagens do exercício da página 266, atividade 1. Então, vocês já fizeram, né? Mas aí vamos observar só mais uma vez. Então, nós temos aqui um ambiente construído, né? É um ambiente natural, nós podemos dizer, porque tem animais, tem toda essa área verde. Mas olha aqui, ó, nós temos aqui um celeiro, temos uma cerca. Então, isso já representa a chegada do ser humano, a chegada do homem aí, que modificou esse ambiente natural e se tornou um ambiente construído. Na letra B, nós também temos um ambiente construído, né? As áreas verdes que tem são bem poucas, não é? Mas todos os elementos que existem nessa imagem praticamente foram colocados pelo homem aí, foram construídos pelo homem, tá? Como as estradas, os prédios, esse carro, faz tudo parte do ambiente construído. A letra C, ela é um ambiente natural. Vejam, não há nada aqui que represente que o homem, ele modificou alguma coisa, tá? Só há elementos naturais, como as árvores, o rio, ok? As montanhas. A letra D é um ambiente construído, porque tem essa casa, há uma interferência humana aqui. Na letra E também é um ambiente construído, porque olha lá no fundo, ó, tá vendo que tem algumas casinhas, então é um ambiente modificado, que foi construído. E aqui na letra F nós temos um ambiente natural, assim como na letra C, porque os elementos que tem aqui nesse ambiente são todos partes integrantes da natureza, ok? Nós já corrigimos a página 267, então segue aqui para vocês, para quem não conseguiu terminar de copiar tudo durante a aula, né? De copiar, de corrigir o que vocês fizeram, tá bom? E para vocês verificarem também se está tudo escrito certinho aí nas atividades de vocês. Nós fizemos a leitura desta reportagem falando sobre animais silvestres invadem a cidade. Aqui está falando dos macacos prego, que são esses macaquinhos aqui, ó. Então, esses macaquinhos, eles vão para o meio da cidade, porque eles foram praticamente expulsos do ambiente natural onde eles viviam, para que naquele ambiente natural fosse construída uma cidade ou algo parecido, aonde houvesse presença de seres humanos, né? Então, olha só, aqui está falando de uma cidade chamada Sales, né? E o prefeito lá da cidade, ele fala que o principal problema que há dos macacos estarem no meio ali da cidade é porque a cidade foi construída muito próxima da mata, né? Então, com certeza a cidade, há anos atrás, ela fazia parte da mata. Tinha um ambiente natural, só que aí eles derrubaram uma parte do ambiente natural, que é uma parte da mata, para poder construir a cidade. E esses animais, eles acabam indo lá para a cidade de Sales, tá? E é uma cidade turística, e vai muitas pessoas que não moram na cidade vão lá para passear. E quando elas estão lá, elas dão alimentos para os animais. E eles se acostumaram, né? Então, eles já não procuram seus alimentos. Então, eles vão para a cidade porque sabem que na cidade vai ter alimento fácil. Ou vão dar para eles, ou eles vão mexer no lixo, alguma coisa assim, eles vão encontrar alimento, tá? Isso não é bom para eles. Então, é preciso, quando vai ser construída uma cidade ou um condomínio, é preciso ter muito cuidado com as florestas, com o habitat, né? Que é onde os animais eles ficam, onde eles vivem, onde eles nascem, onde eles deveriam viver, para que não seja prejudicada as espécies de animais que existem naquele local, tá? A outra reportagem fala de atropelamentos nas rodovias que matam animais silvestres.
Aqui nós temos o exemplo de um alce, né? É um animal que foi atropelado numa rodovia no Canadá, né? Uma rodovia canadense, então uma rodovia, uma estrada no Canadá, tá bom? E isso também acontece, gente, do mesmo jeito que aconteceu lá com os macaquinhos. As estradas, elas são construídas muito próximas das florestas, ou seja, das matas. E esses animais, eles ficam assim meio que perdidos, eles continuam lá no meio da floresta e eles às vezes saem desse lugar, porque aqui com certeza antigamente, né, era parte da floresta. E aí derrubaram as árvores, ocuparam um ambiente que era deles. E quando eles se aproximam dessas rodovias, eles não têm noção do perigo. E aí vem os caminhões, carros em alta velocidade, e aí acaba atropelando e matando esses bichos, tá bom? E tudo isso acontece por uma falta de planejamento dos projetos, nos projetos das estradas e das rodovias, tá bom? Aqui na reportagem fala sobre a Alemanha, que lá na Alemanha é onde estão as estradas ecologicamente mais corretas do planeta. Então, nessas estradas lá na Alemanha, tem cercas que impedem dos animais irem para as pistas, ou seja, para as rodovias. Tem viadutos com pequenos túneis para que os animais possam atravessar de um lado para o outro sem ter que passar próximo dos carros. Então, houve todo um planejamento, né, para que os animais não fossem prejudicados ou mortos, como é esse caso aqui deste alce, quando o homem modifica o ambiente onde ele vive, tá bom? Agora eu vou passar para vocês a correção da página 261, tá? Então nós temos aqui, ó, 2. Abrigar um animal de estimação significa ser responsável pelo seu bem-estar. Na ilustração abaixo, pinte. De laranja, 4 espécies de animais de estimação. Então, ó, eu ampliei aqui a imagem para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então, 4 espécies, ó, peixe de aquário, aí tem esse peixinho aqui, um peixe, o gato, o passarinho e o cachorro, tá? Então, peixe, passarinho, gato e cachorro. Então, nós vamos pintar todos os peixes, o que tá no aquário e o que tá fora, todos os cachorrinhos, todas essas aves aqui, ó, que representam um passarinho, de laranja, tá bom? Então, e também tem esse hamster aqui. Durante a aula, né, a gente falou, olha, é um rato. Na verdade, é uma espécie de roedor, sim, mas é o hamster, porque tem muitas pessoas que têm hamster como um bichinho de estimação, tá? Então, tem que pintar todos esses que a Pro marcou aqui com as bolinhas laranjas, vocês vão ter que pintar, tá bom? Vamos voltar lá pra gente ver. De azul, vocês vão pintar os objetos utilizados para manter a higiene de cães e gatos. Então, é o que? É a escova e o pente, tá? Então, pintem de azul, eu coloquei a bolinha azul, mas vocês vão pintar de azulzinho aí, onde tem escova e pente, que são os objetos utilizados para a higienização de cães e gatos. E de verde, 3 objetos usados para manter a saúde do animal. Aqui eu só pintei o pente e a escova, porque são só 2, tá bom, gente? Ali também que a gente pintou o cachorro, o gato, o passarinho e o peixe, são 4 espécies. E de verde, 3 objetos usados para manter a saúde do animal. Então, eu pintei aqui, ó, de verde, a panelinha, né, a vasilha de alimento dele, tá bom? Também a casinha, remédios, né, que quem tem animal de estimação, se precisar de um remédio, tem que cuidar, tem que comprar, tá bom? E, que mais? A malinha de primeiros socorros, que o animal também precisa ter, tá? Então, todos estão pintados. Eu acabei de ver aqui, ó, que esse aquário ficou sem a bolinha laranja, mas vocês pintem aí ele também de laranja, porque ele é um aquário com um peixinho, tá bom? Agora, uma outra coisa, nós falamos na aula sobre a cobra, né? Realmente, existem pessoas que têm a cobra como um animal de estimação, né? No entanto, é preciso tomar muito cuidado ao se aproximar desses tipos de animais, porque a cobra, assim como os outros, são animais silvestres, tá? Da mesma forma que se a gente pegar o nosso cachorrinho, nosso passarinho,
o nosso gatinho e jogar lá no meio da floresta, eles não vão sobreviver porque eles não estão habituados com aquele ambiente, é muito provável que um animal como uma cobra, ao vir para o ambiente do ser humano, eles também não sobrevivam, ou então eles podem ficar agressivos, tá? E atacar ou o seu próprio dono, ou às vezes qualquer outra pessoa, tá bom? Mas, tendo licença do IBAMA, lembra que nós falamos do IBAMA hoje? Tendo licença do IBAMA, você pode ter o animal que você quiser na sua casa, o animal silvestre que você quiser na sua casa, silvestre. Desde que tenha consciência de que esse animal vai crescer, esse animal ele não tem não vai ter os mesmos hábitos e adaptações que um gatinho, que um cachorrinho, tá bom? Vamos lá. Aí, continuando na correção da página 261, aqui nós pintamos, né, tá na próxima slide. Então, cite 3 maneiras de evitar a presença de pragas urbanas nas residências. Então, coloquei 3 aqui, ó. Não deixar restos de alimentos disponíveis para os animais, tá bom? Manter os ambientes limpos e evitar acúmulos de objetos, ok? E etc. Mas como só estou pedindo 3, eu registrei 3 aqui. Se você registrou algum diferente, não precisa mudar, tá bom? Desde que o que você registrou seja para evitar a presença de pragas urbanas nas residências, tá valendo, tá? Aí, continuando na mesma página, nós temos aqui, ó, a lição de casa, tá? As áreas verdes da cidade são locais de lazer. Nós já corrigimos isso, né, gente? Então, vocês colocaram aqui, tem alguns parques, né, e jardins que eu coloquei que tem na nossa cidade, próximo da nossa cidade, tá bom? E aqui era para vocês responderem se esses ambientes que vocês colocaram aí como área verde próxima à casa de vocês estão preservados. Eu coloquei sim, porque esses locais aqui estão preservados, tá bom? E a rua é arborizada? Alguns disseram que sim, outros disseram que não, né? Mas é importante vocês entenderem que arborizada significa que possui muitas árvores, tá bom? Lição de casa para a próxima semana. Vamos lá. Então, nós temos a página 262. Recorte as figuras do anexo 3 e colhe-as nos espaços que representam os locais que as pragas urbanas podem usar como abrigo. Então, vocês vão lá em ciências, nos anexos 3 de ciências, e aí vocês vão pegar o anexo 3 e vocês vão recortar a imagem das pragas urbanas que tem lá naquele anexo, tá bom? E aí vocês vão colar aqui nesses espaços. Então, por exemplo, aqui, ó, tá apontando que tipo de animal que pode aparecer aqui no meio desse entulho, gente. Aqui tem madeira, tem pneu, tá bom? Então, vocês podem, aí vocês vão ver qual animal que gosta desse tipo de acúmulo de entulho, né? E vão colar ele aqui. Aqui, ó, qual animal que gosta de ficar, olha, em terrenos assim, ó, tem terra, tem mato, tem lixo, tá vendo, ó? Tem muito lixo jogado aqui. Aqui na caixa d'água, né? Deixar a caixa d'água aberta. Qual animal, qual a praga urbana que pode ir lá botar seus ovinhos, seus filhotinhos, e quando esses filhotinhos nascem, eles vêm, atacam a gente fica doente, né? Aqui nós temos lixo na rua, né? Lixo jogado na calçada. Qual tipo de animal que esse lixo vai atrair de praga? Aqui tem, ó, tijolo, terra, né? Então, esse tijolo aqui, ó, qual tipo de animal que pode ser atraído por cá? Então, o mesmo animal que vai ser atraído do tijolo aqui, ele também gosta de lixo, ele também gosta eu acho que é um saco de lixo aqui jogado no meio da rua, tá bom? Ele gosta de lixo. O mesmo animal que anda aqui no meio do lixo, tá? E aqui tem esses animais que é fácil de identificar, que existem muitos pelas cidades, né? E esses animais, apesar de parecerem inofensivos, eles podem trazer doenças pra gente, tá bom? Então, vocês escolhem aí, depois a gente vai corrigir isso, a gente vai verificar juntos.
E aí nós já estamos chegando aqui no finalzinho. Ó, na página 269, vocês vão enviar uma foto para mim, tá bom? Essa aqui é atividade que vocês vão fazer no caderno. Então, depois que estiver pronto, vocês mandem uma foto para eu poder dar uma olhada. 1. Após a leitura do trecho das duas reportagens, responda as questões do seu caderno. As duas reportagens são essas aqui, ó. A do animais silvestres invadem a cidade e atropelamentos nas rodovias matam animais silvestres. Então, você pode ler de novo lá, tá bom? Para ficar mais fácil para você responder aqui essas questões. Então, ó, quais foram as interferências humanas responsáveis pelos macacos prego invadirem a cidade? O que aconteceu lá naquele lugar lá que fala dos macacos prego que eles invadiram a cidade? Por quê? Tá bom? B. Quais são as causas do atropelamento de animais silvestres nas rodovias? Também tem que olhar lá na reportagem que está bem fácil de achar lá. 2. Vamos imaginar que os fatos relatados nos trechos das reportagens que você leu estão acontecendo em sua cidade e que você e seu grupo vão apresentar sugestões à prefeitura para resolver estes problemas. Escolha uma das reportagens, depois discuta com seus colegas qual seria a proposta de vocês para resolver o problema e anote-a no seu caderno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas duas reportagens, né? A do macaco prego ou do atropelamento do alce, tá bom? E aí você não vai fazer isso com um amigo, tá? Você pode conversar com alguém aí da sua casa, o papai, a mamãe, alguém responsável por você que possa te ajudar nessa atividade. E aí você vai discutir com essa pessoa quais seriam as propostas que você daria se, por exemplo, na sua cidade aparecessem macacos prego invadindo a cidade, fazendo tudo o que está fazendo lá na reportagem que nós já lemos. Ou se houvesse estradas e ruas próximas da sua casa, onde a alta velocidade dos carros estivessem atropelando os animais silvestres que estão em uma floresta ou em uma mata próxima dessa estrada, tá bom? Vocês vão dar uma solução só. Aí anota no caderno, depois vocês vão enviar uma cópia e a gente pode depois compartilhar também na aula para a gente trocar ideia a respeito disso, tá bom? Na página 270 é o seguinte: observe a foto abaixo e responda. Este ambiente é um ambiente natural ou construído? Justifique sua resposta. Então, esse ambiente que vocês estão vendo aqui, ó, que tem ruas, tem árvores, mas tem ruas, tem prédios, tem carros, tem postes. É um ambiente natural ou um ambiente construído? E aí você vai dizer por quê. Se é um ambiente natural, por quê? Se é um ambiente construído, por quê? Tá bom? Ou é um ou é o outro. 2. O ambiente representado na ilustração a seguir é rico em biodiversidade. Lembra que a biodiversidade é a variedade, a diversidade de animais, de seres vivos que existem numa região, num local? Então, aqui está representando a biodiversidade de uma floresta, tá bom? Tem aves, olha, tem plantas, né? Então, vamos ler de novo aqui, ó. O ambiente representado na ilustração a seguir é rico em biodiversidade? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Você viu que o ser humano modifica o ambiente natural para atender às suas necessidades, como a de moradia e de alimento. No entanto, existem áreas que são preservadas, ou seja, estão protegidas por lei e não podem sofrer ação humana. Por que precisamos manter certas áreas preservadas? Lembram da aula que nós falamos do IBAMA? Nós falamos por que é importante preservar o nosso planeta, preservar a natureza, né? Ou seja, cuidar dos animais, cuidar das vegetações. Por que é importante isso? Tá bom? Por que é importante que tenha leis que protejam a natureza, protejam a natureza contra a ação do homem, tá bom? Então, tem florestas, tem matas, que é proibido de qualquer ser humano entrar naquele lugar. Tem praias também que é proibido a presença de ser humano. Por que é proibido, tá bom?
E por que precisamos manter essas áreas preservadas, ok? Escreva aí com as suas palavras o que você entendeu, e aí depois a gente vai compartilhar, a gente vai corrigir junto essa página numa aula, e aí nós vamos trocar ideias também sobre este assunto, ok? A última página é 271. Observe a imagem a seguir e assinale a legenda que melhor comunica a ideia transmitida por esta imagem. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, né, um homem segurando uma foto, parece é de uma floresta, e tem alguns animais aqui querendo sair de dentro desta foto, né? Temos uma girafa, temos um avestruz, um elefante e uma onça, né? Eu acho que é uma onça aqui, saindo de dentro dessa foto. Então, pensando nisto, um homem, né, olha aqui, ó, de terno, gravata, num ambiente modificado, que é no meio da cidade, com uma foto representando a natureza e os animais saindo de dentro desta foto, tá? Então, vamos ler aqui as opções que existem, para que nós possamos entender a ideia que esta imagem está querendo passar. A. As cidades oferecem melhores condições de sobrevivência para os animais silvestres? Você vai assinalar o que for melhor, tá bom? O que você acha? É isso que está demonstrando aqui? Que as cidades oferecem melhores condições de sobrevivência para os animais silvestres? B. Todos os anos, muitos animais silvestres são atropelados nas rodovias? C. Com a destruição das florestas, os animais silvestres invadem as cidades em busca de alimento e de abrigo, né? Quando o homem modifica o ambiente natural, ele está... o que vai acontecer com esses animais, né? O ambiente natural é o quê? São as florestas, tá bom? D. Alguns animais silvestres se adaptam à vida urbana? Vida urbana é o quê? A vida na cidade. Os animais silvestres, eles se adaptam bem num ambiente urbano, num espaço urbano. Então, olhem para a imagem e encontrem a melhor frase aqui, o melhor item aqui que tem a ver com esta imagem, tá? As placas de sinalização de trânsito são muito importantes, pois elas servem para orientar os motoristas sobre o que se pode e o que não se pode fazer, sobre obstáculos ou perigos e etc. Veja abaixo exemplos de placas de sinalização de trânsito, tá? Então, nós temos aqui, ó, algumas placas de sinalização de trânsitos, tá? Observe a imagem da placa de trânsito ao lado e responda. Nós temos essa daqui, ó. Então, aqui, gente, nós temos, ó, proibido moto, proibido cavalo, andar de cavalo, proibido bicicleta, proibido carro para passar ou parar carro, caminhão, proibido, aqui é retornar à esquerda, aqui é proibido virar à esquerda, aqui é proibido virar à direita, aqui é proibido buzina, e aqui é proibido caminhar, pedestre passar, tá bom? Então, nós temos aqui essa imagem aqui dessa gravura dessa placa, né, amarela com um alce, tá? A representação, ele representa todos os animais silvestres da floresta, tá? Qual é o significado dessa placa de sinalização, gente? O que quer dizer? Imagina, você está andando numa estrada, que essa estrada fica no meio de uma floresta, e aí, de repente, você vê uma placa dessa. O que ela quer dizer? E o que o motorista deve fazer ao vê-la em uma rodovia? Né? Tá lá na rodovia, 100 por hora, e aí vê essa placa aqui. O que o motorista deve fazer, tá bom? Pode conversar aí com o papai ou com a mamãe, quem dirige, né? Pergunta aqui dessa placa, se quiser pesquisar na internet também pode pesquisar. Pergunta se o papai ou a mamãe que é motorista, o que eles fariam se estivesse numa rodovia e visse essa placa aqui, tá? Então, essa foi a nossa aula de ciências, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre ambiente natural e ambiente modificado. Quando vocês forem fazer as atividades, tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.